1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante. Assim diz o Senhor. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira, e tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é muito bom músico. Ele também é valente. Algumas traduções dizem, é forte e valente. Bom soldado. Algumas traduções falam sisudo em palavras. Essa tradução fala bem. Tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros e estes deram um recado para Jessé. Aí, mande-me o seu filho, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul. E Davi levou de presente odres cheios de vinho, um cabrito, um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e escolheu para carregar as suas armas. E mandou o seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe ele ficar aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Meu Deus, tua palavra foi lida, que diminua eu nesse momento para que tu cresça. Traga-nos revelações profundas para que possa mudar as nossas vidas, dar-nos direções. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. A primeira coisa que nós precisamos para ter as nossas vidas transformadas de uma forma por toda, para toda a eternidade, é reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, que existe um Deus, que o seu Filho morreu por nós, pagou um alto preço na cruz do Calvário, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar. Então, nós precisamos reconhecer a soberania desse Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos. Pela fé, crermos na salvação de Jesus, salvação da nossa alma, nosso espírito. A partir daí, nós precisamos tomar algumas atitudes em nossas vidas para que nós possamos viver uma vida plena nessa terra. E Deus, Ele promete isso para nós. Isaías 1,19, a Bíblia diz: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Dessa terra. E além do que, o melhor, a cereja do bolo está por vir, que é a vida eterna. Mas se nós ouvirmos as suas palavras, as suas orientações, nós iremos comer o melhor dessa terra. Porém, se nós desprezarmos os seus ensinamentos, as suas palavras, os princípios da vida do ser humano, o que virá sobre nós será espada, frustração, derrota. A partir daí, eu aprendo o seguinte, que ao aceitarmos o Senhor Jesus na nossa vida, nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços e descansar, mas nós precisamos tomar uma posição para que possamos caminhar de acordo com os princípios e os fundamentos da palavra de Deus, porque o que advém sobre nós são adversidades, são problemas. E Jesus, ele não enganou isso. E ele diz que no mundo tereis aflições. Nós estamos sujeitos às aflições em todas as áreas da nossa vida,
seja na nossa vida sentimental, conjugal, financeira, social, espiritual, ministerial, há diversos desafios que nós teremos que enfrentar na nossa vida. Nossa vida ela é feita de liderança. Nós somos líderes. Você lidera a si mesmo, ou pelo menos tem a possibilidade de liderar a si mesmo. E Deus ele te deu o poder de ser um bom líder. Ele falou para nós dominarmos sobre as aves, sobre os peixes, sobre as águas, para nós dominarmos e dominarmos a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas decisões, dominarmos como bons líderes. E para isso nós precisamos desenvolver algumas competências ao longo da nossa vida para que nós possamos agir da melhor forma possível. Porque senão o que vamos encontrar no nosso meio, o que nós estamos vendo lá fora e também está penetrando dentro da igreja, que são famílias que estão se separando, pessoas que estão frustradas, não conseguem emprego, pessoas que estão desesperadas porque não conseguem realizar seus sonhos, tristes, perdidas, e em muitos casos são nossos irmãos em Cristo Jesus, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, pessoas que estão doentes, pessoas que não têm esperança, expectativa de um dia melhor, quando na verdade Deus prometeu para nós tudo de bom e Ele já fez e já nos entregou. O que nós precisamos fazer é tomar posse dessas bênçãos. E aí nós vamos olhar um homem chamado Davi, e esse homem traz muitos ensinamentos para nós, porque quando você percebe um padrão, algo que já deu certo, e a Bíblia ela está aí há milhares e milhares de anos, são instrumentos, instruções, ensinamentos, para que nós possamos analisar, captar o padrão e replicar esse padrão. Os ensinamentos de Deus é para que você possa replicar, você fazer. O sucesso deixa pista, o sucesso já está aí, já está feito. O que nós temos que fazer é olhar o método, o padrão e colocar em prática na nossa vida, replicar isso. Então eu quero aqui apresentar para vocês alguns princípios, fundamentos que na vida de Davi e que nós também vemos na vida de tantos outros personagens que foram importantes e relevantes como um instrumento e ferramenta de Deus no decorrer da humanidade para cumprir os propósitos de Deus. Inclusive Paulo, por exemplo, e ele diz a famosa frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque ele coloca em prática muitos desses princípios e padrões e ele consegue ter uma vida significativa, relevante, cumprindo o propósito de vida que ele assim teria. Então nós lemos aqui no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, uma situação que o rei Saul, ele estava sendo atormentado. A partir do momento, eu não quero... A história é muito linda, muito complexa, e eu quero identificar o padrão, mas eu quero ser mais objetivo. Então, o rei Saul, ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha quebrado os princípios, lembra? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Se me desprezares o meu conhecimento, as minhas orientações, o que virá sobre vocês serão espada. Haviam dois líderes. Um líder que entende e ouve o chamado de Deus, e olha, preste bem atenção nisso, que isso é para todas as áreas da sua vida, que você quer ser um líder, que você quer ser bem-sucedido, que você precisa e queira liderar a si mesmo, porque se você não aprender a liderar a si mesmo, você não lidera mais nada, você não lidera a sua casa, você não lidera o seu negócio, você não lidera o seu ministério, você não lidera mais nada. Então você precisa entender isso. Quando você pega e olha um prédio como esse, a partir do mais importante, você pode fazer qualquer coisa nesse prédio. A partir do mais importante nesse prédio, você pode fazer qualquer coisa, tanto por dentro quanto por fora. A parte mais importante, o coração desse prédio aqui, é a sua fundação. Se você fizer uma boa fundação, se esse prédio tem uma boa fundação,
Você pode embelezar, você pode quebrar paredes, você pode acrescentar, você pode colocar gesso, você pode fazer muitas coisas. Há muitas coisas, isso aqui pode virar várias coisas, N coisas. Igreja pode virar até mesmo baile, pode virar tudo. Isso aqui pode virar um consultório médico, pode virar qualquer coisa. Mas a parte principal disso daqui, tanto é que tem várias outras casas, moradias, tem outros negócios aí para cima, mas a parte mais importante disso tudo foi a base que foi feita, a estrutura principal é a base. Então, a partir disso aqui, pode se embelezar, fazer qualquer coisa, tanto por dentro quanto por fora. Então, quando você aceita Jesus, é a pedra fundamental, é a principal. A partir disso, são alguns princípios que você vai colocando na sua vida. E depois disso, você vai embelezando com os seus sonhos, com suas vontades, com querer riqueza, com querer beleza, com você querer uma pessoa para caminhar com você, para ser seu sócio, ser seu negócio, ser seu funcionário, ser sua namorada, ser seu namorado, ser sua esposa. A partir do fundamento, a partir disso tudo, se for bem feito, tudo isso vai funcionar e vai dar certo lá na frente. Mas se você não fizer uma boa fundação, na hora que aparecer os problemas, na hora que aparecer as dificuldades, vai ruir, vai cair, vai quebrar, vai destruir, vai trazer tristeza, vai trazer depressão, vai trazer frustração, vai trazer dor, angústia para você, para as pessoas que te amam. Então você precisa entender isso, que esse é o fundamento. E Jesus ele disse isso, que se você construir uma casa na areia, na hora que vier a tempestade, a chuva forte, vai desabar tudo. E quantas pessoas que construíram a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida conjugal na areia, não construíram na rocha. E a rocha, ela é quem? Ela é Cristo. E quem é Cristo? É a palavra. O verbo se fez carne, ou seja, as instruções. Quando eu confio em Jesus, eu recebo a salvação, mas quando eu confio na sua palavra, nas suas orientações, eu sou próspero, eu sou realizado, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou bendito, eu sou relevante, enquanto eu passar por essa terra. E o melhor de Deus ainda está por vir, que é a vida eterna. Então você precisa entender isso. Qual é o tipo de líder que você é? Como Saul ou como Davi? Então Saul, o rei Saul, ele pega e fala assim, eu vou construir a minha vida na rocha, num bom alicerce, vamos fazer um bom fundamento. Mas aí ele chega um momento que começa a ficar impaciente, porque é doloroso, é incômodo, tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que ter perseverança, tem que entender o tempo de fazer, de construir, de cálculo. É muito cansativo. Nós queremos ver pronto. E por isso que muitas pessoas têm falhado, porque querem ser imediatistas. Não estão preparados, pacientes para esperar o momento certo de desfrutar daquilo que eles construíram. Então vai se construindo muito rápido e aí vem os problemas futuros. E aí Saul ele cansou disso. E a partir desse momento, então, Deus rejeita Saul. Porque Saul estava agora trilhando um caminho diferente daquilo que foi estabelecido por Deus. E Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é Jesus? É a palavra. Você quer seguir ao Pai, você quer estar com o Pai, você quer ser relevante, você quer ser salvo, você quer viver a vida eterna, você quer ser realizado, você siga Jesus. Ou seja, siga a palavra, siga as orientações, siga os princípios, porque você vai comer o melhor nessa terra e o melhor de Deus ainda está por vir, que é a vida eterna. Saul ele sai fora da rota e ele desiste. E quando ele faz isso, os espíritos malignos começam a atormentá-lo e ele começa a entrar em desespero. Aquilo começou a angustiar a sua alma. Daí vem a ideia dos seus conselheiros de falar assim, você precisa de alguém que possa, com um cântico, porque naquele momento não se tinha psicólogos, não tinha terapeutas. O que estava mais próximo e que poderia atendê-lo seria um cantor, a pessoa que tocava instrumentos, pessoas que traziam a harmonia para que pudesse tirar a angústia e o tormento do seu coração. Então ele pede para procurar uma pessoa que soubesse cantar e soubesse tocar e tocar bem, para que trouxesse alívio para a sua alma, para que esse tormento saísse da sua alma.
E eles então, uma das pessoas fala assim, eu conheço um homem, filho de Jessé. Esse homem, ele toca bem. E ele vai elencando algumas características que são princípios. Princípios que, se nós replicarmos na nossa vida, nós seremos alegres, felizes e relevantes em qualquer que seja a área da nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, financeira, espiritual, profissional, social e espiritual e tantas outras. Se você quer ser uma pessoa realizada, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa relevante no projeto, na liderança que você vai liderar sobre seus filhos, sobre sua esposa, sobre sua família, sobre sua casa, sobre a sua geração, a sua descendência, a sociedade que está próxima de você, você precisa, no mínimo, pegar esses princípios, que são muitos, mas esses são princípios fundamentais e elementares que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Então, eu vou aqui começar a elencar esses princípios, que está aqui descrito em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 14 até o versículo 23. Mais especificamente, quando ele pega e vai falar aqui para trazer essa pessoa com essas características. Ele vai dizer o seguinte, que queria uma pessoa que sabia tocar. Veja que uma pessoa que sabia tocar era uma pessoa que ela tinha habilidade, ele falou assim, não apenas tocar, mas que toque bem para que possa trazer alívio ao meu coração. Primeiro princípio. Então ele manda procurar esse tipo de pessoa. Davi era esse tipo de pessoa que ele tinha habilidade com instrumentos. E ele fazia aquilo muito bem. Quando os conselheiros falam que Davi, ele tinha essa característica de tocar, era a principal característica que o rei precisava. E eu posso até aqui abrir um parênteses e dizer que a maior característica que o mundo necessita são pessoas que saibam tocar bem, não o instrumento, mas tocar o coração delas para tirar a angústia, a opressão, a depressão que estão corroendo e trazendo elas a desespero. Era um fato, você precisa entender o contexto. Não era apenas uma pessoa para tocar, mas era uma pessoa que tinha habilidade com alguma coisa, mais especificamente no tempo deles, era o instrumento para que pudesse tocar no coração dele, tirar a angústia, a opressão dos espíritos maus. Hoje são pessoas que tenham características semelhantes como essas, elas serão pessoas bem-sucedidas, porque Jesus ele disse que no mundo nós teremos aflições. Em todos os sentidos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós passamos por dificuldades, opressões. Mas se tem uma pessoa que saiba tocar bem um instrumento, usar bem uma ferramenta que tire essa opressão do coração dessas pessoas, essas são as pessoas que o mundo procuram. Essas são pessoas que vão fazer com que os seus relacionamentos eles permaneçam intensos, permanentes e duradouros. Porque vai passar por tribulações e dificuldades nos relacionamentos, seja ele conjugal ou sentimental. Mas se você você tem a habilidade de usar um instrumento que possa mandar embora essa angústia, esse rancor, essa dor, essa opressão, vindo mesmo até do espírito mal, a chance de você ser feliz, relevante, alegre nessa situação é 100%. É o primeiro princípio e característica. Ou seja, as tuas palavras são fundamentais. A Bíblia fala que na nossa língua há o poder de vida ou de morte. O seu instrumento, você não sabe, não é um instrumento em si. Entenda o fundamento disso, o contexto disso tudo. As tuas palavras podem dar vida para as pessoas, podem impulsionar a forma como você age ou até mesmo reage diante de uma ofensa, diante de uma pessoa que está com o coração ferido, diante de uma pessoa que está com o coração oprimido, diante de uma pessoa que está desesperançosa, vai ser fundamental para mostrar aonde você vai conduzir essas pessoas.
se você tem condições necessárias de conduzir essas pessoas para sair dessa angústia, sair dessa dor, sair dessa opressão, sair dessa ação maligna e fazê-la feliz. Davi, ele não sabia apenas, agora preste atenção, ele não sabia apenas tocar instrumentos, ou seja, usar uma ferramenta, um instrumento para que pudesse tirar, mandar embora os espíritos maus, trazer a alegria ao coração do rei. Mas ele sabia tocar o coração de Deus. E quando você sabe tocar o coração de Deus, não tem problema, não tem dificuldade, não tem angústia, não tem rancor, não tem opressão, não tem mal, não tem depressão que sustente de pé diante do amor e da graça de Deus. Davi, ele sabia tocar no coração de Deus. Quando você sabe tocar no coração de Deus, você sabe tocar no coração dos homens. Quando você sabe alegrar o coração de Deus, você sabe alegrar o coração dos homens, que enfrentam dificuldades, que enfrentam opressão, que enfrentam instabilidades, que enfrentam complexo de inferioridade. Quando você tem domínio desses instrumentos, você é hábil o bastante, você vai fazer pessoas felizes, você vai fazer Deus feliz, e Ele vai falar: entrai para o meu descanso, bendito de meu Pai. Então a primeira habilidade que você precisa desenvolver é saber tocar no coração de Deus, no coração dos homens, para tirá-lo, porque isso é uma missão, tirar as pessoas da angústia. Quando essa pessoa ela aceitou se relacionar com você, ela acreditou que você era como Davi. Era uma pessoa que, nos momentos de dificuldades que ela estaria passando, ou ela passaria, você seria uma pessoa capaz de tocar o seu coração, tirá-lo da sua angústia, da sua insegurança, dos seus complexos de inferioridades, da sua dor, do seu tormento e fazê-la feliz. Mas muitos, isso não acontece aqui, acontece em outros lugares, abandonaram essa missão e se tornaram Saul, tocando ainda mais, não para tirar essa pessoa da angústia, da dor, da decepção que está vivendo, mas para tocar na sua ferida e fazer ainda maior e mais profunda a sua dor. Por isso, muitos relacionamentos estão sendo destruídos. Por isso, muitas pessoas não conseguem ficar nos seus empregos, ou não conseguem ser promovidos, ou não conseguem ser uma pessoa sociável, porque essas pessoas não se importam em desenvolver tal habilidade necessária para a sobrevivência de qualquer liderança e liderado diante da trajetória de suas vidas. Então, se você quer ser essa pessoa, passe a entender a necessidade do outro. Deus te chamou para você chamar. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você vai trazer as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você estava em trevas, você chama a pessoa para a luz. Porque Deus te tirou das trevas, porque Deus te tirou da angústia, Deus te tirou da opressão, da depressão, da miséria, da desesperança, da dor, e te fez feliz, e te fez esperançoso. E agora, o mínimo que nós precisamos fazer é agirmos como tal. Às vezes nós olhamos e falamos: o rei Davi, cantamos, louvamos, admiramos Davi, mas nós não queremos assumir a nossa responsabilidade que o Senhor nos colocou. E aí preferimos, no momento de crise, no momento de dor, no momento que cai tudo, no momento que está tudo errado, responsabilizar pessoas. A culpado foi a pessoa, o culpado foi o cônjuge, o culpado foi fulano, o culpado foi o governo, o culpado foi o patrão, o culpado foi todo mundo, menos nós que deveríamos ter feito o dever de casa.
o beabá, e não fizemos. Então Davi sabia tocar o coração de Deus, e quando você sabe tocar o coração de Deus, você sabe tocar o coração dos homens. E eles falam também, Davi, ou Saul, esse filho de Jessé, versículo 18, né? Ele, algumas traduções falam, ele é forte. Agora preste atenção, o que é uma pessoa resolvida? Ser forte é você sorrir quando você não tem motivo, Ser forte é você sorrir quando você tem motivos para chorar. Quando tudo está desabando, quando tudo está perdido, quando não há expectativa, quando não há esperança, quando você não encontra solução aos teus olhos nus, quando as pessoas te dizem que você falhou, quando as pessoas começam a te julgar, você ainda está sorrindo, porque você olha e eleva os teus olhos para o monte e sabe de onde te vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, ele fala isso, e quando eu estou falando de Davi, mas você vai olhar para Josué, o padrão se repete. Você precisa se conectar ao padrão. Seja forte, seja corajoso, seja forte, Josué. Josué estava ali, à beira do rio, estava triste, porque o seu líder, aquele que dava a direção, aquele que se comunicava com Deus, que recebia as orientações de Deus, havia falecido e agora tinha uma grande responsabilidade. Muitos falaram assim, o sonho acabou, nós vamos ter que retornar para o Egito. Deus falou assim, Josué, seja forte, cara, não chora. Você tem motivo para chorar, mas sorria, porque o teu socorro chegou, sou eu, e você vai conseguir, levanta-te. Deus começa a dar instruções. A força de uma pessoa está na convicção de que ele tem. A tua força, ela estará na convicção de que você tem. Se você tem a convicção de que Deus é contigo, nada pode te abalar, nada pode te destruir. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você tem convicção. E se você tem convicção, você é forte e você vai vencer. Deus, ele olha para Israel e fala assim, ó, o povo está apavorado, os inimigos estão à porta. E Deus pega e fala assim, fala para esse povo aí, pegar latão, pegar pá. E o povo começa a pegar latão, pá. Por quê? Eu vou morrer com a pá na mão, eu vou morrer com o latão na mão, eu vou morrer com a vassoura na mão. Deus fala assim, agora começa a dizer, diga ao fraco aí, fala o fraco aí, agora fala, eu sou forte, porque quem está com vocês sou eu, o general dos generais, o Deus da batalha, o Deus vencedor, que garante a vitória para vocês. Não tem por que temer. Aí eu te pergunto, aonde está a tua força? Nós somos pessoas que gostamos de domínio. Quando foge o domínio das nossas mãos, o que vem é temor. Quando nós temos domínio, nós temos controle. Quando temos controle, nós temos convicção. E temos a certeza que vamos conseguir. Mas quando o domínio ele foge das nossas mãos, quando ele passa a ficar longe, nós entramos em desespero, porque sabemos que a adversidade, os problemas, as circunstâncias, elas chegaram e nós não sabemos como resolver essa situação, solucionar esse problema. E aí vem o medo. Mas se você desenvolver essa competência na sua vida, de ser convicto de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai trazer solução, de que Deus vai abrir as portas, de que Deus vai enviar pessoas, que se não enviar pessoas, envia anjos, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque os anjos, Deus colocou como instrumento de Deus nas suas mãos para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. A convicção. E ela vem por onde? Pela fé. A fé é a convicção, a certeza do que eu não estou vendo, eu não posso tocar, mas eu tenho certeza que vai chegar.
Eu não estou vendo uma expectativa para o meu casamento, para o meu relacionamento, para o meu negócio, para o meu futuro, para os meus sonhos. Mas Deus me fez mais do que vencedor. E eu tenho certeza que ou mais hoje ou mais amanhã vai acontecer. O que eu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer com solução de Deus Todo-Poderoso que me ama. São princípios. Nada pode abalar você. Nada pode te abalar se você sabe quem você é em Cristo. Nada pode te abalar se você sabe quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus. Qual é a tua identidade? Quem você é em Cristo? Você tem certeza? Você tem convicção? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, ou se você nem sabe o que é, você tem medo, você tem inseguranças, você tem complexos de inferioridade. Mas se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que com Cristo é vencer ou vencer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não tem. Quando você entende que a sua força se esgotou, você passa a depender de Deus. Quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Jesus, as lutas estão vindo, elas estão intensas, os perigos estão latentes, eu estou sendo consumido. Oh Senhor, as minhas forças se acabaram, se cessaram, mas agora eu transfiro o meu problema, minha angústia, minha dificuldade, minha dependência em Ti. Em Ti, Senhor. Somente em Ti. Quando a tua força se esgota, entra a força de Deus. Quando as tuas esperanças se acabam, entra a esperança de Deus, porque você colocou a tua dependência, a tua confiança nele. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, nada pode te abalar, porque quando as tuas forças se esgotar, Deus é quem vai lutar por você. E aquilo que você não pode fazer, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, porque em Deus todas as coisas são possíveis. E aí ele vai falar, Samuel 45, 17, 45 ao 47, ele diz assim: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lanças e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os seus corpos aos soldados filisteus, para que as aves dos animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todo aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. E Davi vence o Golias, e você também vai vencer qualquer dificuldade que aparecer sobre a tua vida, se você usar os mesmos princípios e fundamentos. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? A Bíblia fala em Tiago: lançai sobre mim as vossas ansiedades, os vossos medos, porque eu tenho cuidado de vós, e eu vou exaltar vocês no tempo certo. Eles elencam outras características e qualidades na vida de Davi. Fala que, versículo 18 de 1 Samuel 16, ele é valente. Davi era um homem valente. Agora, a palavra valente, ela significa corajoso. O que Deus falou para Josué também: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte. Tenha motivos para sorrir quando você não tem motivos para se alegrar. Mas continue crendo que eu vou conduzir você à vitória. Seja também, Josué, valente. Agora, seja valente. Valente significa corajoso. Porque os desafios, as dificuldades, elas serão intensas. É preciso ser corajoso para assumir a responsabilidade da vitória, do sucesso para a sua vida, do relacionamento, do casamento, dos filhos. É preciso ser corajoso para assumir e tomar a decisão de servir-se e aceitar Jesus e seguir os seus passos, os seus princípios, os seus fundamentos. É preciso ser corajoso.
É preciso ser valente. Se a pessoa não for valente, se a pessoa for covarde, se a pessoa não confiar única e exclusivamente no Senhor, ela não consegue progredir. E Deus está falando assim, seja valente, Josué. E Davi, ele era valente. Eles percebiam, e tem coisas que não precisa falar, as pessoas conseguem perceber que a pessoa é valente, a pessoa é corajosa, a pessoa ela não tem medo. Ela está fundamentada em princípios, em fundamentos, então ela não tem medo. A pessoa que é valente, ela é corajosa, ela não tem receio dos perigos ou mudanças, ela é valente. Ser valente ser valente é você se importar, é você ser importante para você enfrentar positivamente os desafios da vida e estar pronto para aceitar mudanças. Ser valente é você enfrentar, é você entender que é importante você enfrentar as dificuldades positivamente e saber que está disponível a mudanças. Pode ser que vai mudar. Pode ser que vai ter que mudar algumas coisas. Pode ser que você vai ter que mudar de atitudes, vai ter que mudar de lugar, para que você possa se adaptar àquela situação, se adaptar àquele meio. E as pessoas não querem se adaptar. As pessoas já entram nos relacionamentos meio com medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E aí você precisa mudar para que você possa fazer aquilo dar certo, para que possa acontecer. É preciso você mudar de área, do lugar, do emprego, do serviço, para que você possa fazer aquilo acontecer com relevância. Mas se você tem medo, se você não cultiva essa habilidade, você não vai conseguir. E Davi era essa pessoa que era valente, ele não tinha medo. Na hora que apareceu um leão, ele foi lá e enfrentou. Na hora que apareceu o urso, ele enfrentou porque queria matar aquilo que estava de posse dele. A responsabilidade que estava dele, ele precisava enfrentar, ele não teve medo do urso, ele não teve medo do leão, ele não teve medo do Golias, ele não teve medo de assumir as responsabilidades, porque ele tinha convicção e esperança em Deus. Quarto, eles falam, ele é homem de guerra. Agora preste atenção nisso. Ele é homem de guerra. Ou seja, Davi, ele tinha como característica ser um homem de guerra. Ele era um homem que tinha... O que é um homem de guerra? É uma pessoa que tem amor à pátria. É uma pessoa que tem amor à pátria. Bons soldados são pessoas que têm amor à pátria. Você não consegue extrair, identificar um bom soldado se ele não tiver amor à pátria. E eu vou falar por quê. Porque exige algumas características e alguns princípios que o militar, o soldado, precisa colocar em prática na sua vida, senão ele compromete todo o pelotão, ou o exército, ou a sua equipe. Eu fui estudar e ver alguns valores de uma pessoa que ela é militar, que precisa seguir a carreira militar e que queira galgar os últimos escalões. O militar, ele é patriota. Ele tem amor incondicional à nação, ponto para defendê-la, independente da circunstância e das adversidades que ele encontre pela frente. Isso não te soa familiar? Você tem tido amor à pátria celestial? Você está pronto para lutar incondicionalmente para que possa popular os céus? Você não está disposto a lutar para defender o amor de Deus, a palavra da esperança? O militar, ele também tem civismo. Civismo significa respeito aos símbolos nacionais, às tradições e à história do seu país. A pessoa que ela tem uma característica de militar, de bom soldado, ela tem essas características. Ela tem respeito a símbolos, a história, a tradição. Eu te pergunto, você aprendeu a ter respeito à história da igreja, à história de Deus Todo-Poderoso, à história daquele que te salvou? Você aprendeu a ter respeito para que você possa ser um bom soldado? Deus falou para Paulo, você ser um bom soldado. Ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bons soldados.
Eles são reconhecidos. Mas tem pessoas que não se importam com dízimo, não se importa com oferta, não se importa com louvor, não se importa com santa ceia, não se importa com nada. E quer ser tido como bom soldado? Não dá certo. Está desalinhado. Você precisa entender qual é a história do seu país. Qual é a história da nação. Nós somos a igreja, nós estamos temporariamente nesse lugar. Terceiro, eles têm fé na missão do exército, da instituição. Acredita na instituição e não fica questionando. Eles têm fé na instituição, na missão. Nós estamos aqui para realizar boas obras, é passageiro. Nós temos algo para fazer nessa humanidade, na nossa geração. Se você quer ser reconhecido como bom soldado, soldado fiel, você precisa elencar esses princípios e fundamentos da sua vida. Senão, não dá certo. Quarto, amor à profissão. A vida de um militar tem uma série de exigências. E com amor à profissão, fica mais fácil. Você tem que ter amor à profissão, amor ao seu chamado. Você é importante para Deus. Você não é obra do acaso. Você não é qualquer um. Você é importante para Deus. Ele te chamou. Você não está aqui porque você quis. Mas Ele que te escolheu para você estar aqui. Você vá e dê fruto. E o teu fruto permaneça. Mas se você não tem amor a essa profissão, se você não tem amor a esse chamado, a essa oportunidade que Deus te deu, você não vai fazer nada. Você não vai jejuar, você não vai orar, você não vai consagrar, você não vai querer mudar a sua vida, porque você acha que você pode viver da maneira como você quer. Somos soldados nessa aqui. Quinto, espírito de corpo. Ninguém está sozinho. Ele trabalha em equipe e entende que isso é fundamental. Trabalho em equipe é fundamental. Tem pessoas que não estão nem aí, quer deixar o outro para trás, não, se vira para lá, não quero nem saber, não vou orar, não vou buscar. O soldado não, ele está em guerra, está na batalha, ele não deixa para trás, nós somos uma equipe. Nós vamos tentar resgatar, nós vamos tentar ir, vamos fazer, vamos acontecer. Trabalho em equipe, vamos viver em harmonia, porque nós seguimos um princípio, nós seguimos uma regra. Ser encontrado como bom soldado. E eles perceberam que Davi, ele tinha essas características, não é à toa que foi elevado como rei de Israel. E sexto, aprimoramento técnico. A pessoa que ela é militar, segue a profissão e se tornam bons soldados, eles procuram aperfeiçoar tecnicamente e profissionalmente. Durante a carreira, buscam desenvolver diversas habilidades e conhecimento. Eles não param. A pessoa que quer ser um bom soldado, ela vai buscando, vai fazendo curso, ela vai fazendo treinamentos, ela vai se habilitando cada vez mais para galgar novos postos. E eles entenderam que Davi era esse tipo de pessoa, que poderia trazê-lo próximo deles, que eles chegariam ali como um tocador de harpa, mas ele tinha potencial para se tornar um general. E eles mal sabiam, porque Deus já via, não um general, mas via o rei de Israel, que iria dominar todos os lugares. Outra coisa. 5. Eles perceberam que Davi falava bem, ou seja, sisudo em palavras. A tradução Viva traduz como falava bem. Outras traduções traduzem como sisudo. A palavra sisudo significa uma pessoa que era sério, que era íntegra. Era uma pessoa que era sim, sim, não, não. Não ficava tagarelando. Não ficava de conversa fiada, não ficava de intriga. Imagina uma desgraceira dessa como no exército de Israel. Imagina que um rei ele precisa guardar segredos, ele precisa passar segredos, ele precisa ser uma pessoa restrita. Imagine Davi, uma pessoa tagarela, uma pessoa que falava, uma pessoa que ficava conversando, falando o tempo todo. Imagine Davi como rei. Esse reino não conseguiria durar. Mas eles perceberam que esse camarada era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa sisuda. Ele era prudente naquilo que ele falava, ele era tardio para falar. Isso não te soa familiar? Alguns princípios, seja tardio para falar. Ele era uma pessoa que falava, mas ele tinha juízo. Ele não era tagarela, não era fofoqueiro, não cabia
isso no meio das pessoas. E Provérbio 18, 21, a Bíblia fala que na língua há o poder de vida e de morte. Por isso que às vezes o teu relacionamento, teu negócio, a tua promoção, ela não está chegando, porque você fala demais. Você não tem prudência naquilo que você fala, você sai falando. E as tuas palavras, elas estão contribuindo para ferir pessoas, para atrapalhar a tua fé de alcançar os objetivos que você determinou no seu coração. São princípios que nós devemos seguir. Por isso que Davi foi rei. Por isso que Davi foi um líder por excelência. Entenda, Davi foi um rei, foi um líder por excelência, quando ele colocou em prática esses princípios. E se eu e você queremos ser um líder por excelência, um bom líder por excelência, relevante na nossa vida sentimental, conjugal, financeira, social, espiritual, ministerial, nós precisamos colocar esses princípios em prática na nossa vida. Sexto, ele tinha boa aparência. Vocês sabiam que uma das maiores causas de separação é por conta da falta de higiene pessoal? A aparência, ela faz sentido. Higiene é importante para que você possa ter entrada e penetração nos lugares, de ter influência sobre as pessoas e coisas e lugares. Você tem que ter uma boa aparência, vestir bem, tomar banho, se alimentar bem, para que você possa conseguir ter relevância nos seus projetos. Isso é um absurdo, mas é uma verdade. A maior causa de separação vem por conta da falta de higiene pessoal. Está aí as pesquisas. Mas Davi era uma pessoa diferente. Ele tinha aparência. Embora ele tinha boa aparência, mas a melhor aparência que ele tinha não estava por fora, estava por dentro. Então é um equilíbrio que você precisa ter. Aparência por dentro e por fora. Então se preocupe com a sua higiene, se preocupe com a sua postura, se preocupe com a sua forma de você se posicionar, de você se vestir, roupa limpa, alinhada, beleza, limpeza, cabelinho bem cortado, barba bem feita, as mulheres façam uma depilaçãozinha. Higiene é fundamental. Você goste ou não, mas esses são princípios de quem são relevantes e são bem-sucedidos, a começar pelo próprio Davi. E sétimo, para nós finalizarmos, eles entenderam que o Espírito do Senhor era com Davi. Ele tinha a unção de Deus na vida dele. A vida cristã sem a unção do Espírito Santo, ela não é nada. Ela não produz nada, não produz resultados. Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Onde está o teu coração? Aí está a tua riqueza. O teu coração, ele está nos dinheiros, nos recursos, nos sonhos. O teu dinheiro está onde? Está lá na novela, está nas redes sociais, está nos livros. Onde está o teu coração? Está no jogo de futebol. O teu coração está onde? Aonde estiver o teu coração, está a tua riqueza. Mas se o teu coração ele estiver em Deus, você pode ter certeza que a tua vida será vibrante, feliz e realizada para todo sempre. Porque se quiser comer o melhor dessa terra, ouve-se a voz de Deus, as suas orientações. Mas se desprezar, o que virá sobre você é espada. E depois não adianta ficar colocando a culpa em ninguém. Porque a culpa é única e exclusivamente nossa. Porque Deus já fez tudo o que nós precisamos para ser felizes, alegres, relevantes, vitoriosos nessa terra. E fala assim, eu venci o mundo. A fórmula do vencedor está aqui. É só colocar em prática. E você também será. Põe-se de pé. Quero estar orando por você. Gente, o sucesso deixa pista. A gente só tem que replicar. Está aí, há milhares e milhares de anos. Só tem que replicar.